Outro assunto também envolvendo Flávio Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. Vocês se lembram da carta escrita a punho por Jair Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro leu essa carta num vídeo em rede social. Tem uma pesquisa, está aqui na home do site, que eu mostro aqui para vocês. Datafolha, olha aqui, 59% dizem que Alexandre de Moraes agiu mal ao vetar a visita de Flávio a Jair Bolsonaro, ao pai dele que cumpre prisão domiciliar. Vamos entender aqui essa pesquisa, que ouviu 2.004 pessoas em todo o território nacional entre os dias 22 e 23 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ó, a gente tem aqui, eu vou cortar o título. O título é Decisão do Ministro de proibir Flávio Bolsonaro de visitar Jair Bolsonaro. Para dar um zoom maior aqui nas barras, tá? Olha aqui o tamanho da quantidade de gente, né? O tamanho que diz agiu mal. 59% disseram que foi ruim. 36% disseram que o ministro agiu bem. Não agiu nem bem nem mal. 2%. E aí a galera que diz, ó, não sei. 4%. A gente lembra aqui que a gente está falando dessa carta que foi exposta agora no mês de julho. E aí, como decisão, como ele está impedido, Jair Bolsonaro, ó, em julho, Moraes suspendeu por 90 dias as visitas de Flávio, após o senador tornar pública essa carta. Na decisão, Moraes ressalta que uma das medidas cautelares contra o dirigente de direita era a proibição de usar redes sociais diretamente. É aqui que pega a gente. Que é diretamente o próprio apenado ou por intermédio de terceiros. E aí, no entendimento do ministro, se enquadrou aqui no intermédio de terceiros, quando Flávio leu essa carta publicamente. Mas bem interessante compartilhar com vocês, né? 59% avaliam que ele agiu mal. Já que eu estou nessa toada de pesquisa, eu já vou emendar aqui com vocês. Vamos de pesquisa eleitoral? Temos pesquisa fresquíssima, divulgada agora de manhã. Desta vez, de qual instituto? Atlas Bloomberg, que traz cenários da corrida presidencial deste ano. Vejamos aqui, hein? Como é que está essa pesquisa? Ah, isso aqui é importante. A margem de erro, 1 ponto só. Geralmente, não é regra, mas geralmente são 2 pontos. Neste é 1 ponto, então a gente consegue identificar ainda com mais exatidão aqui os números, ou diminuir, né, a margem de erro. Lula aparece com 44,9. Flávio Bolsonaro, 35,8. Considerando a margem de erro, Lula, nesta pesquisa, poderia ter 43,9 ou 45,9. E mesmo com a margem de erro, eles ainda ficam muito distantes, porque mesmo que Flávio ganhasse 1 ponto da margem de erro, iria para 36,8. Não se aproximaria aqui da casa dos 40%, onde está neste momento o atual presidente da República. Renan Santos é o nome que aparece em terceiro lugar, 7,8%. Ronaldo Caiado em quarto, 3,1%. Romeu Zema em quinto, 2,8%. Daqui, Theo, a gente não teve oficialização de campanha de Lula e de Renan Santos ainda, mas Flávio, Caiado e Romeu Zema, né, são os 3 candidatos que nós temos já oficializados. Na sequência, a gente tem mais um cenário. Samara Martins, 2,1%, Augusto Cury, 1,6%, Cabo Daciolo, 0,1%, o mesmo número para Hertz Dias. Temos a próxima tela e já a gente vai ouvir Theo Cury, Isabel Mega. Aqui quem não pontuou nessa pesquisa, Rui Costa, Edmilson Costa. Não, perdão. É Rui Costa, sim, mas é Pimenta, né? Para não confundir com o ex-ministro. Rui Costa Pimenta e Edmilson Costa não pontuaram. Brancos e nulos, menos de 1 ponto. E não sei, foi respondido por 1%, tá bom? E num eventual segundo turno? Lula e Flávio. Ah, que interessante, nós temos aqui uma retrô. Ó, nesta coluna a gente tem abril, junho, mês passado, e julho. Vejamos aqui, ó, na primeira pesquisa em abril, pois tem um movimento aqui bem significativo, né? Porque Flávio aparecia em primeiro. Vocês estão vendo? Aqui tem que às vezes é difícil de ver, mas tem uma barrinha azul aqui. Não é nem azul, é lilás, de Flávio Bolsonaro, e aqui vermelho de Lula. Flávio Bolsonaro tinha 47,8 contra 47,5.
dentro da margem de erro, né, ainda, mas no número bruto estava à frente. Aí começa uma queda de Flávio Bolsonaro, 42,3%. Lula sobe um ponto, 48,8%. Agora, em julho, nós temos Flávio Bolsonaro, que praticamente se manteve na mesma pontuação, 42,9%. E Lula subiu um pouquinho mais, 49,2%. Tá? Aparecendo aqui para vocês. Bom, observando agora, ó, maravilhosos, dando zoom para mim aqui. Não sei ou branco, 4,7%. 8,9%, agora 7,9%. Vamos de próxima tela? Com relação ao desempenho do governo Lula, a maioria dos eleitores desaprova a gestão. Ó, linha vermelha, desaprovo, linha verde, aprovo, tá? Em abril, 53 desaprovavam. Em junho, 52. Em julho, 51. Você tem uma queda singela, mas é uma queda. Agora, sobre... Deixa eu voltar aqui um cadinho. Ali, ó, obrigada. 47% a aprovação em abril, 46% em junho, 47,6% em julho. A galera que diz, não sei o que te responder, meu caro pesquisador, 1% foi para 2%, agora veio para 1,2%. A pesquisa ainda analisou a rejeição dos eleitores a nomes para a disputa. Quem aparece com a maior rejeição? Flávio Bolsonaro, 52,9%. 49,4% Lula. Aqui, se a gente considerar a margem de erro, eles também não ficariam empatados. Flávio ficaria com 51,9% e Lula iria para 50,4%. Jair Bolsonaro, 42,6% no quesito rejeição. Michele Bolsonaro é a quarta mais rejeitada, 39,2%. Renan Santos, 38%. Na sequência, no quesito rejeição, Romeu Zema com 37%, Ronaldo Caiado com 33%, Fernando Haddad com 32% e menos de 1%. Você vê como a rejeição pauta muito mais, né? As pessoas sabem muito mais do que elas não querem. Porque olha aqui, 0,2% a resposta para nenhum desses, bem menos de um ponto. Em um último recorte, a pesquisa ainda questionou os entrevistados sobre o que eles mais têm medo, se é Flávio eleito ou Lula reeleito. E olha aqui, temos umas andanças, hein? Lula, maravilhoso, Nick, obrigada. Abril, Lula tinha mais medo de ser reeleito, 47,3%, contra Flávio, 45,4%. Em junho, só que aí, agora eu vou ter que reduzir, só para eu ver o macro. Lula estava aqui em primeiro, aí desceu para segundo, 42,4%, Flávio subiu para 48,4%, e agora Flávio continua em primeiro com 46,6%, Lula 44,6%. Tenho medo dos dois. Quem respondeu isso? 7,2%, foi para 8,9% e 8,7%. Agora, a pesquisa Atlas Bloomberg ouviu 5.021 eleitores de todo o país entre os dias 22 e 27 de julho. Margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. O levantamento foi realizado com dinheiro próprio, tá? Recursos próprios do Instituto e está registrado devidamente no Tribunal Superior Eleitoral.